Começa agora mais um programa Estética na TV. Estamos aqui, sabe onde? Hoje nós estamos em São Bernardo. Saí do estúdio, vim aqui para entrevistar uma grande profissional que faz parte aí da estética e que também faz parte da equipe Bramed com treinamentos e tudo mais e que vai falar hoje sobre tratamentos pós-crio. O nome dela é Érica Zemuner. Ela está aqui do meu lado. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Cristiano. Joia, prazer ter você aqui no programa Estética na TV e prazer em vir até a sua clínica. Nossa, prazer é todo meu. É uma honra tê-lo aqui no meu consultório, no meu espaço. Vamos ver se eu acerto. Núcleo de nutrição e e bem-estar. Amaral e Fiore. Núcleo de nutrição e bem-estar Amaral e Fiore. Que nome bonito. Isso, bonito. E aqui tem nutricionista, tem profissional de estética, tem tudo para ficar mais bonito. É uma equipe, né? A gente trabalha junto com a nutrição e a parte da estética. Então elas cuidam da parte da dieta lá e eu cuido do corpo aqui. Que legal. Agora me fala um pouquinho de você, da profissional Érica. Bom, então meu nome é Érica Zemuner, eu sou fisioterapeuta já há algum tempo, sou consultora científica da Bramed. Então hoje tenho o meu espaço aqui, né, o meu consultório, trabalho com a estética, trabalho com acupuntura também. E não só aqui, mas eu também atendo a cada 15 dias numa clínica em São Paulo, lá na Zona Norte. E faço o que eu amo, faço o que eu gosto, trabalho com a fisioterapia, com amor e vamos trabalhando com a estética. Né? Joia. E o que a gente vai ter hoje? É um protocolo de tratamento pós-crio, é isso mesmo? Isso, na verdade, assim, eu vou mostrar o que eu faço no meu dia a dia, né? Eu gosto de trabalhar com a pós-criolipólise. Até um tempo atrás, falava muito da criolipólise só, né? E assim, fazia criolipólise, não precisava fazer outra coisa. E aí, com o passar do tempo, com os artigos, com os estudos, a gente foi vendo que esse pós-crio, ele é interessante, porque a gente trabalha uma porcentagem da célula adiposa, né, dos adipócitos com a criolipólise, com o resfriamento, mas a gente não trabalha todas as células, né, quando nós pegamos aquela parte do tecido adiposo. E a gente gosta de trabalhar depois para potencializar a ação da criolipólise. Tem melhores resultados. Eu vejo na prática os melhores resultados do que só fazendo a criolipólise. Então, eu gosto de complementar, né? Então o que você vai ensinar, o que você vai mostrar hoje é aquilo que você vive no dia a dia da sua clínica. O que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com a pós-crio. Eu gosto de trabalhar com a terapia combinada ECOS, associando à lipocavitação, ao sonofocus. Então eu faço os dois equipamentos no pós-operatório, no pós-crio. Pós-crio. Isso. Agora a gente vai mostrar daqui a pouco. Isso, vamos mostrar daqui a pouquinho, vamos gravar e mostrar o procedimento. Mas antes eu quero tirar algumas dúvidas com você. Eu quero aqui extrair o melhor de você para levar e dar de presente para o meu público. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Há um tempo atrás, havia algumas pessoas que falavam, né, profissionais, que baseados em evidências científicas ou em artigos científicos, que não poderia ter o pós-crio. Depois mudou, né? Porque a gente sabe que a ciência muda muito rápido, novos estudos são feitos a todo momento, né? E tudo mais. O pós-crio, ele é realmente efetivo? Hoje a gente já sabe que quando se faz, logo em seguida da criolipólise, no mesmo dia, aquele aquecimento que antes não se fazia, né? Que é o contraste, é isso? Isso, é a terapia do contraste, a gente faz a reperfusão. Então você faz um aquecimento, aí você resfria, né, a menos 0, até menos 8 graus, a gente usa, e depois faz o reaquecimento. Então, esse contraste, esse calor, essa reperfusão, através da ciência dos estudos, foi comprovado que há uma melhora comparando só com o resfriamento. Sim. Então, a gente faz o resultado ele é percentualmente melhor. Melhor, porque o tecido ele responde melhor a essa reperfusão, né? Quando você tem aumento da vascularização local imediatamente depois do resfriamento. Vamos definir o que é reperfusão. Na verdade, você está aumentando a vascularização local, porque quando você faz a crio, você tem uma vasoconstrição, né? Você tem um resfriamento, ou até mesmo por uma
termorregulação, controle térmico, e depois, logo em seguida, os vasos eles se dilatam. Então, esse calor que é imediato, tanto é que alguns pacientes até acham meio, no começo desconfortável, nossa, estava frio, agora tá esquentando, tem uma coisa estranha aqui que eu não sei o que realmente é. Então, na verdade, é uma vasodilatação. Você aumenta a circulação local, aumenta a vascularização local, e esse contraste de temperatura, né, esse gradiente térmico invertido rapidamente, acaba, através de estudos, acabaram comprovando que os resultados eram melhores, que o tecido adiposo respondia melhor à resposta, né, ao tratamento mesmo, esse contraste. Tá, e eu sei, né, que as coisas vão evoluindo e tudo mais, e os conceitos mudam. Eu, quando comecei na estética, trabalhar no mercado de estética, lembre-se que eu não sou profissional da área de estética, hein? Mas eu trabalho nesse mercado há muito tempo. Tem gente que pensa que eu sou, mas eu não sou. Sempre tinha profissionais que falavam assim, nada pode quente com frio. Isso. Você lembra disso ou não? Sou dessa época. Você é dessa época também? Não, você não pode quente com frio, dá choque térmico e tudo mais. Corre risco de ter algum problema, de ter choque térmico ou é seguro? Não, é seguro. Tanto é que a máquina que eu trabalho é a máquina da Ibramed, é o Polaris, e ele já vem com essa modalidade, né, de contraste. Então, assim, tem todo um estudo em cima disso, né, atrás disso, para chegar a isso. Então, a gente trabalha com segurança. Hoje, você pode fazer. Antigamente, a gente fazia os banhos de contraste, né, assim, frio e calor para reduzir edema, muito antigamente. Ah, é? Não é? E, assim, isso eu não conheço. Mas aí tinha, né, até os medos, faz ou não faz, era meio contraditório. Minha avó já dizia, se você não sai do banho quente... Isso! A Mariana não lembra porque não é da época dela. Mas a minha avó dizia, falando, olha, sai do banho quente agora não toma friagem. Isso, vai pegar uma paralisia facial, o calor... Não, mas aí tinha os banhos, isso bem antigo, os banhos de calor e frio, né, por conta dessa... É como se fosse uma ginástica vascular, né, então você tem a vasoconstrição, depois a vasodilatação, mas assim, até... Depois de um tempo não se faz mais esses banhos de contraste por conta de, até mesmo se você tem um processo inflamatório, você não vai colocar calor, você vai usar o frio e depois, né, a fisioterapia a gente trabalha muito com frio e calor. Mas hoje a gente sabe com segurança que não tem problema nenhum fazer, até os resultados são bem melhores, né? E aí depois a gente entra com pós-crio, né, que você me perguntou. Que, na verdade, quanto tempo depois da criolipólise? Então, eu espero uns 10 dias aproximadamente, então eu espero essa fase inflamatória, porque na verdade quando você fala em criolipólise, você gera uma reação controlada, né, inflamatória controlada, e os seus adipócitos eles vão fragmentando e o seu próprio sistema de defesa, sistema imunológico vai e fragmenta. Então a gente chama de fagocitose, vai fagocitando e vai absorvendo. Isso gerou uma lesão controlada, e qualquer lesão vai gerar esse processo, né, inflamatório. Então, passando assim desses 10 dias, eu já gosto de entrar com o pós-crio, que aí eu entro com o equipamento combinado, como eu falei para você. Tá, mas antes disso nem pensar. Não, aí eu espero, é o prazo porque assim, ideal. Porque normalmente, dependendo da pele, dependendo da consistência do tecido adiposo, pode ser que a gente precise fazer uma sucção um pouquinho maior, mais intensa, e fica, né, uma equimose, pode acontecer, fica sensível. Tem pessoas que até uma semana, quando passa a mão, fica meio doloridinho, mas pela sucção. Nada porque, né? Mas é uma reação natural do organismo. Isso. Eu até explico muito bem para o paciente antes, eu falo, olha, pode acontecer de ficar vermelhinho, pode ser que fique uma equimose, vai durar em torno de uma semana, depois passa, é normal, o organismo vai reabsorver, vai ficar doloridinho, parece que você teve uma queimadura de sol, aí você passa, a mão fica meio, uma sensação de ardência, mas nada que uma semana já passa. Então eu prefiro esperar essa fase e aí 10 dias eu entro com o pós. Mas você explica o que equimose para o cliente, não faz igual o câmera que fala claquete, bate palma e assusta todo mundo, susto, não, né? Não, você fala o que é equimose, equimose, tá bom. Aí o que é isso, né? Não, eu explico direitinho na linguagem do meu paciente, né? Com todo o respeito com ele. Agora, uma coisa importante. Eu vi falar, não sei, que tem pessoas que iniciam o pós-crio logo após a aplicação da criolipólise. Você acha que é válido ou você não aconselha? Então, aí vai de cada profissional, de cada linha que segue, né? Tem gente que faz no mesmo dia. Eu não gosto de fazer no mesmo dia porque eu acho que é muita informação para o corpo, né? Muita energia. Então, se você fez um resfriamento, o seu organismo ele vai
agora buscar reações para aquilo que você fez de resfriamento. Essa reperfusão que acontece logo em seguida, que a gente faz em torno de 5, 10 minutos, é esperado. Mas assim, quando você entra com muitos procedimentos logo em seguida, eu particularmente eu já não gosto, porque eu acho que é muita coisa para um dia só. Então, e é muitas horas, né? Nem todo paciente às vezes tem esse tempo todo, porque a gente não faz às vezes, uma área apenas. Então, se você fizer 4 áreas, né, 5, 6 áreas no mesmo dia, o paciente vai ficar aqui pelo menos umas 3 horas. A gente usa 2 aplicadores ao mesmo tempo, então, e mais esse pós, né, essa sequência no mesmo dia, acho que é muita coisa, é muita informação. Então, eu espero essa resposta inflamatória dar uma reduzida e fisiologicamente, aí depois eu entro com o processo. Eu acho que é muita energia para um dia só. Acaba gastando, assim, dando muita informação pro corpo. Você de repente esfria, depois aquece, aí entra... Né? O que resolveu, na verdade? O corpo fica meio confuso. Foi a rádio, o que está acontecendo? Então assim, mas aí vai de... Cada profissional hoje, né, acha que está fazendo conforme seus estudos, conforme a sua experiência clínica. Eu acho que a experiência clínica também é muito válida. A gente precisa ter um embasamento científico, não dá para fazer qualquer coisa. Vou fazer isso e faz, né? Eu acho que a gente tem que ter um embasamento, um estudo. E em cima desses estudos, a parte clínica eu acho que é muito válida. Você vai acompanhando o seu paciente e você vai seguindo os seus caminhos. Olha, é por aqui realmente que funciona, aqui era melhor. Não, vamos por lá. Então, acho que você vai trocando muita experiência com o tempo, com o dia a dia, você vai vendo os resultados, você vai acabar trabalhando com aquilo que você vê, né, de resposta. E com Polaris, quais são os resultados que você tem visto aí depois de 90 dias ou 60 dias? Que é o tempo da criolipólise total. 90 dias. 90 dias. Eu tenho, assim, é que você vai falar, você trabalha na Evramed, você é consultora deles, né? Mas eu sou muito suspeita. Eu trabalho com eles porque eu realmente acredito na empresa, sempre acreditei. Quando entrei na empresa, eles me receberam, né, com portas abertas, então assim, olha, é isso aqui. Para trabalhar na Embramed não é qualquer profissional, tem que ser o profissional. E eu fico muito feliz, né, por trabalhar com essa equipe que eu gosto bastante. Então, assim, eles me deixaram muito aberto. Então, eu falo, se eles estão me mostrando a fábrica, é porque não tem nada a esconder, né? Então, é tudo muito claro, é tudo muito registrado. Não visem, né, as suas certificações. Então, enfim, eu trabalho com bastante segurança com eles. E antes do Polaris sair, eu trabalhava com uma outra marca, né? E quando eu mudei, eu gostei mais, eu achei melhor, assim, a máquina. Eu gostei bastante. E tenho visto resultados melhores e mais rápidos. Até porque você, como uma consultora, pode usar a marca, mas na sua clínica, se a outra tem resultado melhor, você usa a outra. Mas no caso, você usa a Polaris. É porque, na verdade, eu comecei a trabalhar com a criolipólise antes do Polaris sair no mercado, né? Sim. E aí não tinha, não tinha. É recente, entre aspas, né? Que está no mercado. E aí, quando a máquina saiu, eu não tenho equipamento, eu alugo, né, o equipamento, então acabei que, assim, precisava experimentar aqui, porque lá no treinamento a gente já viu, na fábrica a gente vê, né, as palestras, mas o dia a dia eu precisava conhecer um pouquinho mais a máquina e ter essa intimidade com ela. E aqui no espaço eu pude usar o equipamento e gostei, e assim, não troco. Até pensei, bom, se eu não gostar, eu vou trocar. Não vou trocar a máquina, não vou trocar a empresa, né? É isso aí. Mas eu gosto dela e continuo com ela. Tenho gostado dos resultados. Ainda mais por conta dessa modalidade que a gente tem, do calor, frio e calor, você tem, é muito prático o aparelho, é muito fácil. Algumas manoplas a mais, né? Isso, tem papada e tudo mais. Tem os aplicadores maiores e menores, então, e o manuseio é muito fácil, ele não é tão barulhento, eu não sei. Perfeito. Eu gostei muito dele, gostei bastante. Agora vamos para mostrar como que você faz esse pós-crio e tudo mais. A nossa modelo, vocês vão ver que não precisa, é só um modelo para demonstração. Né? Ela não fez criolipólise hoje. Fez. Né? Então eu já vou falando aí pro pessoal de casa para dizer, né, que essa modelo não precisa, sabe como né? Não, pessoal, o modelo é só demonstrativa para a gente fazer o programa. Para ter uma noção, né? Somente de como que é. isso, né? E antes de ir, a gente vai chamar a agenda de cursos
do programa Estética na TV. Inclusive, se você quiser ficar antenada sobre o que está acontecendo no mundo da estética em relação a cursos, Claro. assista aqui comigo a agenda de cursos do programa Estética na TV. É isso aí, agenda de cursos do programa Estética na TV. Se você quiser anunciar na agenda de cursos, tá o telefone na tela. E vamos agora, né? Vamos lá mostrar a prática aí da Érica Zemuner. Acertei? Acertou. Tá vendo? Eu Muito tô bom, tô decorando nomes. Vamos lá. Saímos do escritório, estamos aqui na clínica, na maca, né, Érica? Sim. Aqui na maca para mostrar o seu protocolo, como que você faz no dia a dia da sua clínica. Né? Que isso é importante ressaltar. Não é uma coisa feita para o programa, é o dia a dia que você vive usando o Sonofocus e o Ecos Turbo. Isso. Que equipamentos sensacionais. Eu gosto muito dos dois, de combinar os dois. Legal. Então vamos lá para o procedimento? Tá. Vamos lá. Então, na verdade, a gente tinha falado que é um pós-crio, né? E aí eu vou, então, entrar com esses dois procedimentos. Então, eu gosto de entrar com a lipocavitação primeiro e depois eu entro com o Ecos. Então, na verdade, a gente tem dois equipamentos de ultrassom, né? Ultrassom através da ação focalizada do Sonofocus, que vai promover uma cavitação instável, né? E depois eu entro com o Ecos, terapia combinada, associando o ultrassom com um ultrassom de alta potência com a corrente Alce, porque daí eu tenho não só a ação do ultrassom aqui, mas eu tenho também a drenagem com a corrente, por isso eu gosto de usar a terapia combinada. Então, como a gente falou, na criolipólise a gente faz o procedimento, trabalha com uma porcentagem de células e aqui a gente vai complementar. Então, eu não vou ter só uma apoptose celular como a gente tem com o Sonofocus, mas a gente também vai ter o quê? Uma lipólise, né? Uma redução da camada adiposa do tecido, das células, com a corrente, com o ultrassom, associando a corrente que vai drenar, que na verdade a gordura localizada não é só a célula adiposa em si que está aumentada em quantidade e volume, mas a gente também tem uma alteração de toda a morfologia do tecido adiposo, né? Então a gente também tem líquido acumulado, a gente tem fibrose nesse tecido, e os dois equipamentos associados a gente consegue tudo o mesmo objetivo. Então eu trabalho tanto a apoptose celular, como a lipólise, como mobilização de líquido e redução de fibrose pela ação do ultrassom de alta potência. Maravilha, então vamos lá. Então, assim, a minha paciente ela já foi previamente medida, então a gente sempre faz a medida antes para poder colocar no equipamento, né? Para quem não conhece o Sonofocus, a gente precisa colocar a medida da área, porque ele já faz o cálculo para mim, então ele é muito prático. Então, eu colocando aqui a medida que nós vamos tratar e colocamos no equipamento, ele já faz o cálculo de quantos disparos... E que medidas são essas? A medida a gente faz da área. Então, a área, isso. Isso é o que? No adipômetro? Eu faço com fita métrica. Não, a medida da área, não da camada adiposa. Entendi. Você mede o espaço que você vai tratar. Isso, que eu vou tratar, porque aí... Em centímetros. Isso, porque o equipamento ele me pede a área. Então, primeira coisa que eu faço... Eu vou medir a área que eu vou tratar, porque o equipamento ele me pede isso, né? Então, eu faço um cálculo aqui de aproximadamente, aqui deu 8, né? Ela tem uma quantidade pequenininha de gordura. Então, vamos tratar só essa parte aqui, ó. Que feliz né? ela, Você não? viu? 10. Então, deu 80 Você que definiu centímetros a área quadrados. que você vai tratar. Porque eu fiz o cálculo vendo a camada adiposa. Então, primeiro, o relato da minha paciente, olha, aqui me incomoda, eu quero tratar isso daqui. Então, a gente vai tratar o que está incomodando. Obviamente que quando eu faço a avaliação, eu falo, olha, tem um pouco mais de área, né, para se tratar, e a gente entra num acordo. Então, na verdade, a gente vai pegar a camada adiposa. Então, é essa área que incomoda e essa área que eu estou vendo que tem gordura, uma camada pequena, né? Então, deu 80 centímetros quadrados de área, 10 por 8 aqui. E aí eu coloco no equipamento a área 80. 80, então vamos mostrar no equipamento agora. Então, aí eu vou colocar os parâmetros no equipamento, de acordo com a minha paciente. Então, eu coloquei a potência, né, 22 watts de potência, que o equipamento vai até 30 watts. Então, eu posso colocar de acordo com a percepção, com a sensibilidade da minha paciente. Quem determina isso é o paciente. É o quanto ele aguenta até 30. Até 30 eu posso trabalhar, tá? Shot time, na verdade, é o tempo de disparo, que a gente trabalha com 2 segundos, que é a gente trabalha com uma
uma prescrição do próprio equipamento, através das comprovações científicas, os estudos feitos por ele. Então, a gente trabalha com 2 segundos de disparo. E a área, né, que a gente tinha visto, a gente vai tratar de acordo com o que eu tenho aqui na minha mão. Então, a gente fez um cálculo de 80 centímetros quadrados, né, 10 aqui por 8. Então, eu coloco no equipamento a quantidade de área, 80 centímetros. Ele já fez o cálculo de disparos e do tempo que eu vou tratar para essa região. Então, é um equipamento muito seguro, né, por conta desse cuidado que o equipamento tem já de ter matematicamente calculado ele calcula tudo disparos. certinho. Isso. É um equipamento inteligente. Exatamente. Facilita a vida do profissional. Com certeza. Dá para ganhar tempo com isso? Ah, sim, porque é um equipamento prático, um equipamento moderno, né? E a gente faz tudo na tela, então é muito simples, é muito fácil e rápido. Então, com certeza, a gente ganha tempo sim no tratamento. Legal. E dei o start. Na verdade... Não precisa estar acoplado no paciente ainda. Não, porque eu ainda estou no stand-by. Eu vou dar um start no pedal. Ah, então, tem um pedal. Isso. Vamos mostrar o pedal, câmera? Então, é legal que o equipamento ele já me mostra quanto de disparo eu tenho, certo? O que é um disparo? O disparo é o tempo que ele vai, porque na verdade o sonofocus a gente não trabalha em movimento, né? Igual um ultrassom convencional. Ele vai, como é uma terapia focalizada, eu tenho toda a energia do ultrassom focada em um único ponto, então ele faz tempos de disparos. Então eu trabalho com ele parado, né? Estável. Então eu faço um disparo, o aparelho vai disparar, eu mudo a área, ele dá outro disparo, eu mudo a área e vou fazendo assim, toda a região da gordura. Então temos 160 disparos. Isso. E aí eu tenho, nessa área que eu fiz, ele já me calculou um tempo de 10 minutos e 40 segundos. 40 segundos. Isso, já está pronto, tá? E como o equipamento é de terapia de ultrassom focalizado, nota que o cabeçote, ele é côncavo. Então eu já coloquei o gel neutro, previamente, e coloquei uma capinha para a gente não poder ficar sujando, né? O gel não precisa ter contato com a pele do paciente. Vamos ter também, mas como eu tenho um ultrassom, um transdutor curvo, eu preciso ter ele cheio de gel aqui dentro. Tá, então... Coloquei gel neutro e fechei com papel filme. Tá. Certo? Agora eu preciso de um gel para deslizamento. Então eu passo o gel tanto aqui no equipamento, né? Só para a gente ter mais facilidade de deslizamento, e aqui na pele, para facilitar até mesmo o manuseio, tá? Então, e aí já pronto aqui a área, é só eu fazer o disparo aqui, o start no pedal. Então, ó, faço ponto por ponto. Não sei se você está percebendo o som, mas é o do disparo do equipamento. Cada barulhinho desse é um disparo. Cada barulhinho é um disparo. Em média uns 3 segundos. É 2 segundos, que é onde o equipamento ele já está programado para isso. Então, assim, no início, se você está trabalhando pela primeira vez o equipamento, ele até vem com a caneta, com uma reguinha, para você colocar os pontos, demarcar os pontos aonde você vai passar. No dia a dia, na nossa prática, a gente acaba nem usando, porque não acaba nem dando tempo de ficar marcando a paciente com esses pontinhos. Então, a gente já sabe que eu vou trabalhar com ela aqui, com os disparos do equipamento, e a cada som, né, a cada efeito sonoro, a gente tem o disparo e eu mudo o meu cabeçote, o meu transdutor, que dá mais ou menos 1 centímetro de distância entre um disparo e outro, ou seja, o movimento do transdutor, tá? E vou fazendo assim, ó, em toda a região da gordura. É uma técnica mais parada, né? O equipamento ele não fica em movimento, não é dinâmico como o transdutor plano, como o Ecos que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Que na verdade aqui a gente está colocando toda a energia do ultrassom em um único ponto, que a gente chama de energia focalizada, onde a gente vai promover a apoptose celular. A cada disparo você muda ele um pouquinho de local? Isso. Então eu vou trabalhar toda essa área, né? Que nós fizemos o cálculo. Então, a cada disparo, a gente faz a mudança. E dá para voltar na mesma área? Pode? Sim, sim. Aí terminando todo aqui a minha área de cálculo,
Na verdade, a gente pode fazer horizontal e depois eu volto na vertical. Porque aí eu me seguro de que vários pontos foram acionados, né? Foram ativados. Agora me diz uma coisa, cada disparo desse é um desespero para a célula de gordura. Porque daí a gente bombardeia ela. Elas ficam desesperadas. Ficam desesperadas, porque como a gente tem uma energia grande, né, de ultrassom em um único ponto, ou melhor, a energia do ultrassom em um único ponto, pensa, eu estou concentrando tudo numa região só. Então, a potência é muito alta, a energia ela é alta e ela acaba promovendo a cavitação que a gente chama de instável. O que é cavitação? É a formação de bolhas gasosas, né, que o ultrassom ele oferece. É um efeito mecânico do ultrassom. Qualquer ultrassom faz a cavitação. Só que a gente tem a cavitação estável e a cavitação instável. A instável a gente vai ter o quê? Uma lesão do tecido. Né? E essa lesão que a gente quer na célula adiposa vai gerar uma apoptose. Eu vou gerar uma morte celular. E é isso que eu preciso para o tecido adiposo. Só que aí eu associo esse aparelho com o ECOS, que é lá onde ele vai fazer a cavitação estável, onde a gente faz somente o quê? A lipólise. E eu não vou ter destruição de célula, mas eu vou ter uma redução do conteúdo adiposo dentro da célula adiposa, do adipócito. Então, a gente associa as duas técnicas no mesmo dia. Então, e aí, finalizando os 10 minutinhos que nós já deixamos, que fizemos, o equipamento ele vai parar automaticamente, né? Porque parando o tempo, ele dá o stop e a gente finaliza a terapia. Estão faltando aqui, ó, 3 segundos. 2, 1, acabou! Aí ele apita, que maravilha. né, avisando que terminou. Eu venho aqui só para silenciar e finalizamos essa primeira parte. É e aí, agora a gente já entra com o ECOS. Aproveita o mesmo gel ou não? Pode aproveitar. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. É da mesma paciente. Ele ainda está intacto, né? Então a gente trabalhou aqui muito pouco só foi para deslizar mesmo o transdutor, o cabeçote. Então ele não está branquinho, né? Não tem bolhas, então não tem problema nenhum. Posso permanecer. Se tiver bolhas, tira e coloca Mas assim, ele vai formar bolha quando a gente trabalha mais com o ECOS, com o ultrassom dinâmico, né? Então ele vai formando aquela bolinha branquinho, então você pega, tira e joga fora. Então se eu for usar numa outra área que seja da mesma paciente, eu jogo fora e pego um outro novo. E aí agora com o ECOS a gente vai vai dar uma caprichada colocar mais maior. Um pouquinho, isso. Então enquanto a gente prepara, a gente vai chamar um intervalo comercial e a gente já volta na segunda parte com o ECOS Turbo, né? O ECOS Turbo, isso. Que é um excelente aparelho. Eu adoro, eu maravilhoso. Sou suspeita. Então, vamos para o intervalo e a gente volta já. Voltamos agora para a segunda parte do protocolo. E muita gente está perguntando onde que eu posso comprar esses equipamentos da Ebramed. Eu indico que você compre na Shop Physio, que é a maior loja de saúde do Brasil e que você vai ter um grande atendimento também, muita assistência para você que compra o equipamento, inclusive com treinamento. Entra aí no site, está na tela, mas eu falo para você também, www.shopphysio.com.br ou liga no telefone 11 50 90 27 72 e faz a sua cotação. Fala que viu aqui no programa Estética na TV, que com certeza fará um negócio muito legal para vocês. Érica, voltamos agora com o queridinho ECOS Turbo. O ECOS já era o queridinho, o ECOS Turbo ficou um queridinho turbo. Exatamente, com um turbo. Queridinho turbo. Você colocou mais gel, né? Coloquei mais um pouquinho de gel, porque agora a gente vai fazer um tratamento mais dinâmico com ultrassom, então ele vai acabar se espalhando e eu preciso ter uma boa absorção da onda sonora na região. Então a gente tem que colocar uma quantidade um pouquinho mais de gel. É até bacana você deixar um potinho perto, né? E aí você vai colocando mais caso tenha colocado pouco. Porque ele vai se espalhando, você perde um pouquinho desse gel. Então é importante que você tenha ele próximo. E a função do gel é o deslizamento e proteção da pele do cliente também. O deslizamento e a propagação da onda, né? Propagação da onda. Da onda sonora. O ultrassom ele tem que ser propagado no meio líquido, então a gente faz em forma de gel. Então não posso jamais colocar o cabeçote diretamente na pele. Não só pelo deslizamento, mas é porque eu preciso dele para propagação. Tanto é que agora, quando a gente liga o equipamento, eu tenho que estar já em contato com o transdutor na pele. E adianta colocar gel com princípios ativos?
Posso fazer, porque daí eu otimizo meu tratamento ainda. Tá. Né? Na verdade, quando você coloca um gel com ativo, que ele vá também, que ele tem uma ação lipolítica, você tem uma compilação de resultados, né? Então, além de você trabalhar com sonofocos, você trabalha com duas energias aqui de ultrassom, de formas diferentes, e mais o cosmético. Então, é uma combinação perfeita. Eu vou dar 2 passinhos para trás e vou deixar você trabalhar. Ok. Então, aqui eu também já fiz a programação do equipamento. É muito fácil, muito simples, né? Tudo pela tela. Então, eu já fiz o cálculo, que agora o EcoSturbo ele tá assim, então a gente faz o cálculo por área. Então, aqui eu tenho 2 áreas de tratamento. Então, eu coloco 2 áreas aqui, ele já fez o cálculo de tempo para essa região. E você mediu no adipômetro de 2 centímetros. Isso. Aí, a gordura, né, a camada de pós, eu já fiz previamente a prega, né, que a gente trabalha com esse adipômetro. Tá. Então, a paciente tem que estar em pé, a gente faz o cálculo da camada adiposa, e aí deu 2 centímetros de gordura. Então, com esses 2 centímetros que eu tenho aqui no meu adipômetro, eu jogo no equipamento. Então, já está pronto. Então, ele é muito simples. Então, o tempo de aplicação é pela área e os parâmetros que ele programa para mim é de acordo com essa quantidade de gordura. Mais nada. Coloco o start e ele já está pronto. Não tem pedal o EcoSturbo. Esse não tem pedal. Só que assim, como eu estou fazendo uma terapia combinada, eu tenho ultrassom associado à corrente elétrica, uma corrente de média frequência, corrente Alce. Então, o ultrassom já está programado, mas a corrente ainda não, porque a corrente ela é muito subjetiva, vai de acordo com a minha paciente. Então, quanto ela relatar que ela está sentindo, como aqui eu estou fazendo a sonoforese tridimensional do equipamento, onde eu associo o ultrassom para que ele possa fazer a lipólise, que é esse meu objetivo, a gente tem que saber o que está fazendo, né? Uhum. E eu estou usando a drenagem linfática do equipamento, então a frequência de 4 kHz com 10 Hz de burst, isso faz com que eu tenha a ação da drenagem também, que para uma pós-crio é o que eu preciso. Então, quero reduzir as medidas pela lipólise, ativando, né, tendo a ação dos adipócitos com os 2 equipamentos e mais a drenagem linfática da corrente. Então, eu vou de acordo com a sensibilidade dela, eu vou aumentando a intensidade aqui, ela vai me relatar se está sentindo, né, ela vai sentir um formigamento, é um formigamento bem sutil, bem suave, com essa frequência bem tranquilo. Mariana, como é que tá? Tá agradável? Tá confortável? Então, eu sempre busco... Pode aumentar um pouquinho? Então, a gente vai aumentar mais um pouquinho. Tudo bem? Tá tranquilo? Então, tá. A Mariana é forte, Mariana é forte. E a gente vai muito pelo que ela fala, porque também tem que ter uma sensação, mas não pode doer, né? Não tem que ter um desconforto. Então, é uma sensação forte, mas sem dor. E o que faz a corrente Alce? A corrente Alce é uma corrente que ela faz uma estimulação motora, né? Ela é uma corrente de média frequência modulada em baixa. E eu tenho tanto o estímulo motor como o estímulo sensorial. E ele também trata a drenagem, ele também estimula o sistema linfático. Então, a gente pode usar, por exemplo, a corrente Alce, até mesmo aqui na terapia combinada, com uma melhora do tônus muscular. Eu posso associar o ultrassom com a corrente com 4 kHz, por exemplo, para uma analgesia num pós-operatório. Então, é um aparelho que a gente usa no pós-operatório excelente. E posso usá-lo drenando. Então, eu vou estar estimulando o sistema linfático com esses parâmetros que estão aqui, em 4 kHz e 10 Hz de modulação de burst. Então, ele tem essas três finalidades, essas 3 funções. E quando a gente combina a corrente Alce com o ultrassom, a gente otimiza o tratamento, né? Eu consigo conciliar a ação do ultrassom, a ação mecânica do ultrassom, com a ação elétrica da corrente. Os resultados acabam sendo melhores. Agora, a corrente Alce, ela é parecida com a corrente russa? Tem a mesma função? Ou são totalmente diferentes? Então, a função ela é praticamente a mesma, ela visa um estímulo motor, né, contração muscular apenas, né, não a analgesia, mas ela é mais voltada para um estímulo motor.
A corrente Alce, ela tem a outra finalidade, porque a gente trabalha com 2 frequências aqui, né? Então, quando você fala em corrente russa, é uma corrente que ela é mais brusca, né, na percepção. Tanto é que os estudos que foram feitos antes da corrente Alce ser assim chamada e patenteada, né, ela foi desenvolvida na Austrália, ela foi desenvolvida exatamente com uma frequência média modulada em baixa e com um tempo de burst menor que o tempo da corrente russa. Então, aqui a gente trabalha com tempos menores de burst, para que a gente possa ter conforto, ter um melhor torque, né? E acaba tendo um resultado melhor. Então, assim, a princípio é uma corrente que também faz estimulação motor igual a russa, porém com melhor torque e com conforto maior. Então, ela acaba cientificamente sendo melhor do que as correntes que a gente tem no mercado, inclusive a corrente russa. É uma evolução da corrente russa. Isso, é uma evolução. E que eu saiba, é uma exclusividade da Ibramed. Isso, é uma exclusividade. Porque Alex Ward foi ele, né, que desenvolveu a corrente lá na Austrália, e ele com a parceria com a Ibramed. Então a Ibramed, ela patenteou a corrente com esse nome, corrente Alce. Então é uma corrente exclusiva da Ibramed. Que show. Muito boa. É uma corrente que hoje não só a estética está usando, mas a área esportiva tem usado bastante, a ortopedia, a gente vê bastante clubes, né, utilizando a corrente, muitas clínicas hoje que usam a corrente e têm gostado bastante do resultado. E agora uma pergunta para a nossa modelo, é confortável o tratamento? É agradável? O que você está sentindo? Não é uma coisa desagradável. Dá pra aguentar. Mas aí dá pra gente modular se quiser, né? Coloca a intensidade de acordo com o que você tá sentindo. Mas é tranquilo de fazer, não é? Pela beleza a gente faz qualquer coisa, né? Eu já fiz bastante ecos e é bem tranquilo. Eu gosto bastante. Quem tem ama, né? O ecos. Ele... Eu acho que é o mais queridinho. Isso, ele complementa para mim as minhas terapias. Então eu gosto sempre de associar ele com alguma coisa. Eu uso bastante ele no pós-operatório, então a gente consegue reduzir bem a equimose, consegue diminuir bastante o edema. Ele está agora com uma corrente muito legal que é a alta voltagem, que ela faz a cicatrização. Ó, acabou aqui. Então ele terminando, eu só silencio, aperto aqui e já finalizamos a terapia. Então a corrente de alta voltagem ela é muito bacana porque a gente tem um processo de cicatrização com ela, né? Então no pós-operatório, quando se tem uma deiscência cirúrgica, aquele pontinho que ficou aberto, que está purulento, secretivo, a gente consegue controlar e até mesmo fechar, né? A promover essa cicatrização com a corrente de alta voltagem. Então o Ecos Turbo ele veio complementando aí com mais uma corrente também, além de outras vantagens que ele nos proporciona. E finalizando aqui, a gente pode fazer uma massagem final, né, com redutor. Só pra gente... Isso é creme ou gel? Isso daqui é um creme, um creme redutor. E aí a gente só finaliza a terapia para o paciente poder ir embora com esse produto, né? E aí faço uma massagem aqui só para estimular. Eu já tô com a área aquecida por conta das terapias, da terapia anterior, principalmente o Ecos, e aí até mesmo facilita a entrada desse cosmético, né? Por conta do calor da pele, do efeito que o ultrassom me deu, já promoveu vasodilatação, então a gente já tem aqui o complemento final aí da nossa terapia. E aí o paciente vai embora com esse produto para casa, só para a gente poder finalizar aqui mesmo. E é um creme redutor, prontinho. Uma terapia aqui de 1 hora mais ou menos, a gente consegue finalizar o nosso pós-crio. Que legal, gostei muito do trabalho, bacana. Que bom. E esse trabalho, juntando com a criolipólise, o Polaris e tudo mais, o cliente fica feliz, fica satisfeito. E com um resultado maravilhoso. Sim. Depois aí, de quantas sessões de pós-crio?
Então, eu prefiro trabalhar como o paciente ele vai ver um resultado em torno de 3 meses, 90 dias. Então, vai muito de acordo com o que o paciente ele está disposto a fazer. Então, se ele puder ficar esses 3 meses, né? exatamente, comigo nesse pós-crio, para a gente poder depois fazer uma reavaliação. Então, como eu faço uma avaliação de foto, tiro medidas antes, faço a prega adiposa, a gente faz, mede, né, faz todas as medidas. E aí, depois que eu termino esse pós-crio, a gente vai reavaliar. Então, vai dar em torno de uns 2, 3 meses de procedimento. Uma vez por semana? Uma vez por semana, isso. Mais que isso, não é o suficiente. Não há necessidade. Porque como ele já fez a crio, aqui eu estou só otimizando o que a gente fez lá, né? O disparo da criolipólise. Então, uma vez por semana a gente faz o tratamento. Então, dá em torno de 2 a 3 meses, reavalio. E aí o paciente, se ele está muito satisfeito com o resultado, mas ele quer algo mais, a gente pode fazer novamente a criolipólise. Agora, se ele falar assim, eu não tenho dinheiro para ir toda semana, pode ser de 15 em 15 dias, não tem problema? Pode, aí eu deixo bem claro que, lógico, se você fizer uma vez por semana, os resultados serão melhores. Mas como a gente já fez a crio, então não precisa ser tão rigoroso assim. Sim. Então aqui eu estou potencializando o tratamento da criolipólise. Então, Érica, não posso, não tenho condições, vamos fazer uma vez por semana, mas só 2 meses a gente reavalia. Perfeito. 15 em 15 dias é melhor do que nada. Ou então, vamos fazer a cada 15 dias? Vamos fazer a cada 15 dias, a gente vai reavaliar daqui 2 a 3 meses. Maravilha. Então, Érica? A gente é bem flexível. Que bom. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Ainda mais hoje em dia, né? A gente tem que estar... Acho que o paciente ele tem que sair satisfeito, né? Com certeza. Eu queria agradecer, né, por ter aberto as portas da sua clínica. Eu que agradeço. Ter recebido com tanto carinho a equipe do programa Estética na TV e ter mostrado um pouquinho do seu trabalho aqui na pós-criolipólise. Ok. Tá? Agora vamos deixar... Você quer deixar os seus contatos? Então, assim, eu tô aqui situada em São Bernardo, como você falou, né? Na rua Presidente Arthur Bernardes 66, Caminho do Mar. O meu telefone é 99191 1332. E esse é o meu WhatsApp, pode entrar em contato direto comigo, ou então aqui na clínica, 3412 1849. Vocês vão falar com a Margot, que é a nossa secretária, uma graça de pessoa. E é mesmo que eu vi. E quem quiser fazer tratamento com você, as portas estão abertas. Com certeza, né? pode vir. Ou então tirar alguma dúvida, né? Até mesmo pela parte da consultoria da Ibramed, eu fico à disposição. E quiser vir aqui me fazer uma visita, será um prazer. É isso aí. E se fizer o tratamento, melhor ainda, né? Com certeza. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado à nossa modelo que está aqui. Né? Sua filha? Sim, né? Sua filha Mariana. Ela já faz tratamentinhos. Ela não precisa, mas serviu para fins didáticos como modelo pra gente. E semana que vem tem mais programa Estética na TV. Espero você e a sua audiência no próximo programa. Até lá!